Você sonhou que lavava as mãos? Teve uma pessoa que sonhou que lavava as mãos e ela compartilhou o relato dela conosco. E no final do relato do sonho, o sonhador colocou a seguinte observação. Observação. Ao me deitar na cama antes de ter esse sonho, senti a cama afundando como se alguém estivesse se levantando. Nisso veio para o meu lado, na beirada da cama, e com as mãos vinha se apoiando na cama. Aí eu senti que era uma presença masculina e pude ver que era uma aura branca. Uma pessoa invisível. Ela chegou e tocou no meu ombro e daí tive esse sonho. Por que eu sei que esse relato ele é verdadeiro? Porque quando eu era criança, a minha família apagou as luzes para todo mundo dormir, e assim que apagou a última luz, eu senti uma mão na minha coluna. E como é que eu senti que não era uma mão humana? Porque eu estava deitado de blusa debaixo da coberta. Se fosse uma mão humana, teria puxado a blusa para fazer contato direto com a minha coluna. E não aconteceu isso, tá? Então assim, eu fiquei tão assustado que eu fiquei mudo, quietinho, imóvel, mudo. E eu acredito que eu até cheguei a apagar de tão assustado que eu fiquei, só porque eu tive consciência na hora de que não era gente humana. Pelo tato que eu senti, na hora eu já percebi. Só porque a pessoa pôs a mão na minha coluna e tirou, e também não fez mais. Mas eu fiquei assim, olha, mudo, incapaz de qualquer ação ou falácia. Mas vamos lá, então vou primeiro ler o relato, depois vou comentar. Boa tarde, senhor Elias. Essa manhã tive o seguinte sonho. Sonhei que estava em uma casa estranha e havia nessa casa minha ex-cunhada, só que com o corpo de outra pessoa. Mas no espiritual eu via que era ela. Também aparecia o marido dela e um monte de crianças, e 3 dessas crianças eram filhos dela. Eu fui para o fundo do quintal e lá encontrei a minha sobrinha de consideração. Ela estava vestida com um vestido até o pé, todo florido com rosas. O vestido era muito lindo. A gente começou a conversar e ela me mostrou o muro que o pai dela tinha feito. Ele tinha colocado 4 estacas de madeira e uma porta de madeira. Nisso demos risadas e eu falei, oxe, mas ele não levantou nem blocos. Quando eu disse isso, ela se virou e sumiu. Aí eu olhei para a rua e vi várias pessoas e crianças passando na rua com enfeites de aniversário nas mãos e uma mulher com um bolo. As vestes dessas pessoas pareciam vestes cristãs e estavam muito bonitas. Em seguida eu me virei e entrei para dentro da casa. Então logo veio um dos filhos da minha ex-cunhada com uma caixa na mão, e a caixa estava cheia de coisas nojentas, e ao ver corri para a pia para lavar as mãos, após sentir muito nojo daquilo. Enquanto isso, a minha cunhada estava em pé na frente do fogão e se encontrava reclamando. Nessa hora eu ouvi uma explosão e corri para o fundo de novo e tive a seguinte visão. Vi o mundo pegando fogo, como se tivesse soltado uma bomba. O céu também se encontrava em meio a chamas de fogo. Eu fiquei estática, observando. O barulho era muito estrondoso. Quando eu olhei para o lado, eu vi as pessoas passando como se não estivessem vendo o que eu estava vendo. Daí houve uma outra explosão, só que bem mais forte do que a primeira. Imagine a Segunda Guerra Mundial quando eles lançaram aquela bomba de Hiroshima, Nagasaki.
Me virei e entrei para dentro correndo e fechei a porta atrás de mim, e para o meu espanto as pessoas ali naquela casa não pareciam ouvir e nem o que eu ouvia e via. As pessoas não viam e não ouviam, né, o que o sonhador via e ouvia no sonho. Então me encaminhei para a sala e havia uma mulher em pé na janela, e do lado dela se encontrava a filha dela, no qual eu fui até a menina e abracei ela. Então, do nada, ela sumiu nos meus braços e a bolsa que ela usava nas costas caiu no chão. Então eu olhei para a cara da moça, que parecia não ter visto que a filha sumiu de repente. E então eu comecei a sentir uma falta de ar, uma dor no peito, e falei para a moça que tudo ficaria bem, que aquilo tinha que acontecer, e abracei ela e falei que a amava muito, mas tinha que ir porque a criança estava ali para me levar. Não vi a criança, senti apenas a presença dela, mas sabia que tinha que ir com ela. Então comecei a cair para trás levemente e logo acordei com muita falta de ar. Tem nesse sonho aqui, por que a pessoa tem um sonho como esse? Porque no cosmos não tem como guardar segredo, não tem como nenhum tipo de ser incomodar o humano no segredo, no secreto, sem ser descoberto. Não tem como. Então nós temos primeiramente dois indicativos: o ato de lavar as mãos do sonhador e o sentimento de falta de ar que o sonhador teve. São dois enunciados negativos. O mundo lá que pega fogo é a forma conforme ele vê o mundo, mas isso é de uma forma inconsciente. As gravações, as miragens que ele tem dentro do subconsciente é nesse sentido, é de destruição. Eu tenho uma playlist que se chama Hibridização da Consciência. Eu até vou deixar essa playlist aqui no card, dê uma olhada, porque pode vir a servir positivamente na busca pelo aumento do seu saber. A hibridização da consciência, ela pode ocorrer quando outros seres querem tomar posse da nossa consciência. Eles tomam posse, mas necessariamente não precisa ser nessa dimensão, a terceira, aqui no planeta Terra. Muitas vezes as pessoas já vêm para esse planeta com a consciência delas hibridizada, com o acoplamento de outro ser, de outra consciência diferente. E nesse caso aqui, ele também está denotando isso. Por quê? Porque o sonhador, eu imagino que essa pessoa seja uma pessoa normal, que prospecte o bem, o bom e o belo para a sua vida. Só porque esse sonho está denunciando que o que ele tem gravado no subconsciente dele é destruição. Porque a forma como ele vê o mundo, ele tem gravações negativas, tá? A destruição que ele vê ali, que ele vê o mundo pegar fogo, bomba, essas coisas, são gravações subconscientes negativas que ele tem ali, tá? Como é que a hibridização da consciência funciona? Um rádio, ele está num só lugar. No entanto, ele tem todas as frequências nele. Qual frequência você quer ouvir, você quer viver? Você vai lá no rádio, gira o dial e acessa a frequência que você quer. Se você ouvir uma rádio boa e agradável, a tendência é de que você viva coisas boas e agradáveis. Se você girar o dial para um canal que só fala de coisas muito negativas, a tendência é de que você venha a viver coisas negativas para o seu futuro, porque ouvindo isso todos os dias, você vai acabar tendo gravações subconscientes. Mas a hibridização da consciência, ela ocorre nesse sentido. Você escolhe a frequência que você quer ali no rádio. Você vai lá e gira o dial conforme o seu gosto. Porque a vida é sua, o gosto é seu. Mas quando você vira as costas, um ser que você não pode ver vai lá e gira sorrateiramente o dial para onde ele quer, tirando da frequência que você estabeleceu. Mas você não viu aquele ser ali mudar, girar o dial.
E você vai pensar que está ouvindo aquela frequência, aquela rádio que você determinou pelo DAI do rádio. E você vai viver aquilo que o terceiro espiritual ali, invisível, determinou para você, e não aquilo que você determinou para si mesmo. Por isso que é importante prestar muita atenção para a hibridização da consciência, tá? E quando um ser se acopla à consciência do humano, ele quer os resultados para ele. E muitos são sorrateiros, eles são diabólicos, eles fazem a pessoa sofrer só para rir, tá? Então veja bem, o ato de você lavar as mãos ali no sonho está evidenciando que você inconscientemente está atraindo energias negativas ali, tá? O que você precisa prestar atenção com a decoração do seu quarto, a decoração das coisas que você gosta. Há muito tempo atrás, sumiu uma pessoa no Pico dos Marins. Um moço sumiu lá, um menino. Depois eles foram ver no quarto do menino, era cheio de objetos esotéricos. Só porque essas questões são muito sérias. Se você é pai, você não pode deixar o seu filho estar incluindo qualquer souvenir, qualquer imagem no quarto dele, na sala da casa. Outro dia em Balneário Camboriú, veio uma pessoa falar comigo e disse para mim o seguinte: ô Elias, eu quero mudar a pintura do quarto da minha filha, porque eu tinha ali uma Hello Kitty pintada lá na parede. Só porque a minha filha não conseguia mais dormir, porque a noite toda ela ouvia psst, psst, psst. E eu fui obrigado a apagar aquela pintura, só porque eu quero botar outra pintura lá agora. Mas aquela eu tive que tirar. Mas, prezado internauta, você acha que isso é uma brincadeira, uma historinha? Não, isso é uma realidade. As imagens que a gente vê, elas são arquétipos. Tá? E vendo todos os dias aquela imagem ali, elas vão acabar influenciando muito. Às vezes a pessoa não consegue saber de onde é que está vindo essa coisa negativa dela, mas pode estar vindo de uma decoração, de um detalhe que ela está vendo todos os dias, tá? Agora, está muito claro, muito evidenciado, né, a aproximação de um ser ali na vida do sonhador. Então, o que o sonhador precisa fazer é não aceitar, não fazer nenhum tipo de sociedade com nenhum ser. Nem com ser invisível, nem com espírito, nem com nada, porque não é bom. Nós viemos para a terceira dimensão, para o planeta Terra, por uma questão de expiação e de aprendizado. Só porque se a gente começa a se associar com terceiros, a gente, na verdade, vai ter que voltar para cá, vai atrasando tudo. Por quê? Porque fica tudo comprometido. E muitas vezes a gente aumenta mais ainda o nosso karma, se associando com terceiros desconhecidos. Você precisa ter em mente o seguinte: o que está acontecendo com você não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Você não sabe, mas é sua responsabilidade buscar saber. Então, quando esses seres ali se aproximam, você mentalmente não pode aceitar. E você precisa buscar ferramentas de combate a estes seres. Porque um ser educado do bem, quando quer falar com o humano, ele não vai vir se deitar na cama, ele não vai chamar a pessoa de noite, ele não vai fazer barulho dentro ou fora de casa à noite. Se um outro ser quer falar com o humano, ele vai ver a melhor hora, o melhor local, porque ele é do bem, ele é bom, ele é educado. Não existe ser bom
que vem acordar alguém durante o sono e nem está chamando a pessoa aleatoriamente a qualquer hora do dia. Isso é perturbação. É a mesma coisa que vandalismo. Então a gente já pode começar a entender que o ser que quer se aproximar de você e está se aproximando não é bom, não é do bem. Porque ele não pode se deitar lá. E não é um parente seu falecido, não é nada disso. Pode ser, porque o cosmos é repleto de muitos tipos de pessoas. Pessoas, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres. O cosmos agora, a infinitude é a marca do nosso Criador. Tudo que ele fez é infinito, porque a infinitude é a marca dele. Não tem nem como mensurar a criação dele. Louco daquele que tenta mensurar o que as criações do Todo-Poderoso. Tá? E assim são os tipos de gente, os tipos de pessoas que existem, cosmo afora. Tá? Só porque, embora haja essa infinitude, uma coisa não se discute. Nada pode ser secreto porque não tem como ser secreto. Tá? Quando você pensa que fez algo secreto, ou melhor, quando você pensa que uma pessoa escondeu algo de você, quando ela olha para você, dos olhos dela, vem uma historinha para o seu subconsciente, para a sua mente, contando tudo. E sem que a pessoa conte nada, você tem 100% das informações na sua mente. Tá? Então, alguns cientistas têm aí uma teoria nova de que do entrelaçamento quântico, tudo está entrelaçado. Dessa forma, não tem como uma pessoa ou um ser guardar segredo no cosmos. Tá? E é por isso que você teve esse tipo de sonho aqui, ó. Porque você está sendo informado. O que esse ser faz ou quer fazer na sua vida, ele até pode tentar fazer ou estar fazendo, mas ele não pode guardar segredo, porque ele está sendo denunciado. Né? Então, se ele estivesse fazendo bem para você, você não estaria lavando as mãos lá no seu sonho. Quando você se vê lavando as mãos no seu sonho, é porque você está rodeado de energias negativas e tomando decisões de consciência híbrida. Lembra o caso do rádio lá, de girar o dial e acessar a frequência. Então você mesmo falou aqui, né, que ao se deitar na cama você sentiu a cama afundar e alguém tocou no seu ombro. Você sentiu que tinha alguém ali, então, mas não é para o seu bem, não espere isso. Tá? Nós precisamos viver as nossas vidas na terceira dimensão numa boa, tranquilos. Quando nós desencarnamos daqui, continuamos a nossa jornada cósmica, porque nós temos duas identidades. A identidade que ganhamos dos governos para transitar na terceira dimensão, este planeta, e temos a identidade cósmica, que é inextinguível, é o nosso endereço vibratório, que existe em toda parte, em todo o cosmos, ele é existente, né, em tempo real e é inextinguível. Então, a nossa identidade cósmica existia antes de nascermos aqui. E ela continua existindo depois que a gente desencarna. Onde é que está o fulano X atualmente? Está na terceira dimensão no planeta Terra. Onde é que está o fulano X atualmente? Ele encontra-se na quarta dimensão, etc, etc, etc. Então todos são localizáveis. Tá? E cada consciência cumpre a sua missão. E nós temos também a escala de ascensão, né? E temos também a escala de inversa. Vai da consciência querer se decidir. Isso é que se chama arbítrio. Tá? Quem quer melhorar, quem quer cada vez mais fazer parte do todo, vai crescendo na escala da evolução divina. Jesus Cristo cresceu tanto que ele se tornou responsável por planetas.
E quando a pessoa não quer aprender, não quer entender, não quer largar o ego, não isso, não aquilo, ela começa a descer. Até que um dia, só que ela é inextinguível, até o momento que um dia cai a ficha. Poxa, eu não posso ser assim. Assim não dá, eu nunca vou virar algo que preste. Eu preciso fazer diferente as coisas. E se você perguntar para mim, e o tempo, Elias? Só porque o tempo só existe para nós, ele não existe para o cosmos, para o todo, o tempo não existe. Se você vai levar 50 mil anos para entender um detalhe, isso é o de menos para o cosmos. Para o Criador não muda nada. Tá? Então, o quanto mais assertivos nós formos na terceira dimensão, mais a gente vai avançar na escada da ascensão divina. Então, assim, é um sonho que ele tem muitos detalhes e tudo, tá? Mas é isso que ele está falando. Ele, na verdade, está delatando aí decisões que já estão acontecendo na sua vida que não são legais. Tem uma coisa bastante negativa no seu sonho, que é esse sentimento de falta de ar aí, ó. Na vida de vigília, quando você fica muito nervoso, é falta de ar que você sente? Se é falta de ar que você sente, então muitas coisas estão acontecendo quando você dorme. Porque quando uma pessoa dorme, o perispírito dela se desloca. O perispírito dela são os corpos sutis, tá? E esses corpos sutis, ele sai por aí. Ele não fica no corpo, tá? Mas ele pode estar sendo influenciado por terceiros espirituais. É onde você tem falta de ar, esse problema aí. Mas o perispírito da pessoa se desloca do corpo. Por isso, nós não podemos assistir filmes de terror antes de dormir. Nós não podemos ver pornografia antes de dormir. Nós não podemos conversar negativamente sobre outras pessoas. Tá julgando outras pessoas, falando mal de outras pessoas antes de dormir. Porque tudo que a gente faz antes de dormir influencia o perispírito, influencia tudo, influencia o subconsciente. Tá? Então suponhamos que você ficou durante o dia pensando em videozinhos e coisas macabras. Aí de noite você foi lá na internet e assistiu um filme de terror. O filme de terror acabou 11h30. 11h40 você foi dormir. Só porque o seu perispírito, ele foi influenciado por filme. E se você tiver essa prática todos os dias, o que seu perispírito vai fazer? Ele vai procurar coisas como o que ele viu no filme. Ele vai andar por aí. Tá? E esse por aí é que está o X da questão. Muita coisa acontece. Então, o melhor que você tem a fazer, a minha sugestão é se livrar desse ser aí. Ó. Não aceite, não faça sociedade com esse ser aí. Por quê? Eu já falei para você que uma pessoa desapareceu no Pico dos Marins por não ter esse cuidado, inclusive. Muito provavelmente, o que levou a pessoa a desaparecer foi esse tipo de descontrole mental. Tá? Então, você precisa ter aí consciência de que muita coisa não pode ser, não seja sua culpa, mas é sua responsabilidade. Tá? Veja as minhas playlists, eu tenho muito material interessante, cientologia dos sonhos, eu tenho hibridização da consciência, eu tenho PNL agora você pode, eu tenho a playlist Hélio Couto Mecânica Quântica. O Hélio Couto tem um trabalho aí divino e pioneiro, extremamente assertivo, que traz aí resoluções extraordinárias para a vida das pessoas. Veja também o site do professor Hélio Couto, tá? Que vai te ajudar muito a se livrar de um terceiro aí, que já de pegada, de início, a gente vê que ele não vem acrescentar nada para a sua vida. Prezado internauta,
deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos.